Hoje eu tenho a satisfação de conversar com Marcelo Urbano, que é sócio fundador da Algmi, gestora especialista em crédito privado. Marcelo, tudo bem? Tudo bem, Rafael. Obrigado pelo convite. É sempre uma satisfação falar com quem é especialista no tema, particularmente crédito privado. Posso dizer que no Brasil o mercado é mais de ações ou mais de renda fixa, em termos de volume? De volume e renda fixa, sem dúvida. Isso é consequência dos juros que o governo sempre pagou, né? Agora, o mercado de capitais de crédito privado especificamente é um mercado que começou a deslanchar de maneira mais forte aí nos últimos 6, 7 anos. Tá? Tem alguma coisa a ver com a desalavancagem do BNDES ou nada a ver? Não tem relação com isso não. Eu acho que tem uma agenda que foi criada pelo Bacen, né, em 2015, de começar a desintermediar o mercado financeiro, né? O mercado financeiro é um oligopólio, hoje é dominado por 5 bancos, né? Se pegar em 2015, eu vou dar não sei se o número é exatamente preciso, aproximadamente 90% dos ativos de crédito estavam na mão desses 5 bancos. Hoje para esse número é 80%, né? Então tem toda uma agenda tem N pontos e um deles é incentivo ao mercado de capitais, né? E muitas pessoas, quando escutam o mercado de capitais, associam a ações e, puxa vida, negociação de debêntures. Debênture é um título do mercado de capitais. É um valor mobiliário, sim. É um valor mobiliário. Mas se a gente perguntar assim na rua, o que você acha? Fale um título do mercado de capitais. Eu acho que as pessoas não vão lembrar de debênture. Não lembram nem de título público, né? Que também, porque é uma letra financeira do Tesouro ou uma NTNB, né? Que são papéis negociáveis também. São papéis de balcão, assim como as debêntures, mas são papéis negociáveis também, né? Entendi. Agora, você consegue contar a sua história e depois da Algmi, porque claro, você não nasceu sendo dono da Algmi. Não. A gente até estava falando aqui antes, né, Fel? Eu sou formado em publicidade pela Escola de Comunicações e Artes da USP. A famosa ECA. Né, que já formou um monte de jornalista, um monte de gente famosa, artista de TV, tudo isso. Né? Mas eu não sou artista, eu fiz poli, mas eu não concluí a poli, depois mudei para a ECA. Só que eu comecei minha vida no mercado financeiro como gerente de produtos em bancos e sempre produtos de crédito, né? Então foram 6 anos em cartão de crédito, depois fui para o corporate do Citi, tocava produtos de recebíveis. Aí eu tirei um sabático, eu pedi demissão em 2004, tirei um sabático, tive uma loja de bicicleta que existe até hoje, eu vendi, chama Pedal Urbano a loja. E depois sim eu entrei numa gestora pequena que estruturava FDICs em 2006, fiquei lá de 2006 a 2010 e depois a GPS me chamou lá para tocar a área de crédito, para considerar de crédito. A GPS hoje é a Julius Baer Family Office, é o maior family office independente acho do Brasil, deve ter uns 70 bi sob gestão. Quando eu saí tinha 24, quando eu entrei tinha um pouco menos que 8, eu acho. E aí sim eu comecei a construir essa carreira em mercado de capitais e como alocador de crédito. Entendi. Fazer uma pergunta, não está aqui no nosso script, mas sinta-se claro, livre para perguntar, falar, não vou responder essa. Os caras muito ricos do Brasil, a carteira está mais em crédito, está mais em renda fixa ou mais em ações, pela sua experiência? Se eu fosse pensar ali, eu não sei hoje como que isso está montado, né? Era um Elf, então a pergunta que você está fazendo é porque eu fui sócio de um Elf, né? Mais dinheiro em renda fixa, sem mais dúvida. Dinheiro em sem renda dúvida. Fixa. Só os portfólios, mesmo os portfólios mais arriscados, não tinham, acho que não tinham 40%, eu não vou, pode ser que hoje o CIO lá me ligue falando, pô, você está falando besteira, eu vou chutar que não tinha mais que 40% de ações, mesmo os portfólios de mais risco. Entendi. Não, por que é interessante? Porque ainda a gente escuta pessoas jovens falando, não, é all-in em ações. Porque o Barsi é assim. Cara, quantos Barsis existem no Brasil? Normalmente os caras ricos que têm alocação em ação, a alocação em ação é pequena. Ele está falando que os mais arrojados no Wealth você trabalhou, que você era sócio, não lembra? Era 40% de renda variável. Não, e vou te falar que os portfólios mais arrojados devem ser no máximo 10% dos clientes, né? Então se pegasse ali
a média, né, a mediana, o que você quiser tratar ali é seguramente muito mais renda fixa do que ações. Do que renda variável. O que não quer dizer que o cara ficou rico com renda fixa. Não, mas porque um ELF tem o play é preservação de capital, né? E eu costumo dizer, quer ficar rico, trabalha, né? Eu acho que é mais fácil do que ficar tentando jogar no mercado financeiro, porque você tem que fazer, tem uma coisa é você investir com fundamento, outra coisa é fazer jogo, né? Jogo, você tem que alocar um pedaço muito pequeno do seu capital. Quer comprar Bitcoin, quer apostar, quer fazer uma opção ali, uma opção exótica, uma coisa desse tipo, é um pedaço muito pequeno do seu capital. Ficar rico, o melhor é trabalhar, estudar e trabalhar bastante. Muito bem. Fala da Algmi agora. A Algmi é uma gestora especializada em crédito privado. A gente fundou ela em agosto de 2018. Eu, mais 2 analistas que trabalham comigo até hoje, são meus sócios lá. A gente tem 3 bi sob gestão, 23 pessoas e a gente tem um jeito de cuidar ali, de alocar. A gente tem uma característica que a gente não tem um produto direcionado para nenhum setor específico, né? O que a gente entende é que os setores, tem alguns setores que têm um beta maior aí da economia, tem setores que são mais resilientes, mas a gente entende que as oportunidades vão e voltam setor a setor, né? Então, nossos fundos são multimercados de crédito. E o que a gente tenta sempre capturar coisas que nossa visão naquele momento estão melhor precificadas. A gente tem, e aí o que só, assim, a gente tem os veículos de investimento, né? A gente tem, assim, genericamente 2 livros, né? Daí no livro de líquidos tem várias, ele é bem quebrado em várias coisas. No book líquido são papéis de crédito mais tradáveis e aí sim, título público. E no book ilíquido tem toda a sorte de papel, inclusive algumas debêntures de companhias listadas, mas são papéis que a gente, por algum motivo, não tem uma capacidade, são papéis que a gente compra pensando em levar vencimento. Quanto mais sofisticado o investidor, maior posição ele vai ter nos books ilíquidos e menor nos books líquidos. E quanto público geral, aquilo que a CVM caracteriza como público geral, a gente tem lá os nossos fundos D45, tem uma posição bem maior nos books líquidos do que nos books ilíquidos. Entendi. Agora, me fala uma coisa, os fundos que o público consegue comprar, ele já compra automaticamente o fundo ou você tem algum feeder que compra os fundos master da casa? A gente depende do público também. Os fundos para público geral, investidores qualificados, são todas estruturas de master feeder, né? Porque é o jeito de construir, fica mais fácil da gente construir os portfólios, fica mais prático, né, para construir os portfólios. Os fundos para investidores profissionais não, são todos fundos masters. Mas a gente não cobra nenhuma taxa nos fundos masters, tá? Isso é importante, não tem custo para o investidor. Você explica para quem não souber essa estrutura de master feeder, como que funciona isso? Eu acho que todo mundo que está assistindo deve saber, mas vai que tem alguém que não sabe. Explica como que é essa estrutura master feeder e como isso facilita a vida tanto do gestor como do investidor. A vantagem do fundo, o fundo master é um fundo que ele compra os ativos e o único passivo deles, né, são FIIs que são investidos que são geridos pela mesma casa, né? Então a gente tem um fundo master para ativos mais líquidos, né? E tem alguns fundos master para ativos mais ilíquidos e estruturados, né? E esses fundos não cobram taxa de gestão, eles têm taxa de administração por conta do administrador, ele cobra uma taxa por isso. E aí a gente tem FIIs, né, que são fundos de investimento em cotas que investem nesses fundos masters, né? Esses fundos, e ali sim, a taxa de gestão é toda cobrada lá. Pro investidor, eu não diria que tem uma super vantagem, mas quando você aloca, você sempre pega, já é um portfólio que já está lá investido, alocado, né? Mas para a gente fica bem melhor, a distribuição fica mais uniforme dos riscos, fica bem melhor da gente alocar os riscos de maneira uniforme e mais correta entre todos os fundos. Eu estou olhando somente o fair trading lá. Eu estou olhando aqui o fundo com o maior patrimônio de vocês, se eu estiver errado, você me corrija. Eu estou olhando aqui os dados do Com Dinheiro, é o Algmi 90
FII Multimercado Crédito Privado com 884 milhões de PL. E, olhando a carteira dele, ele aloca a maior alocação é o Algmi MRT. MRT2, MRT2. Ou seja, o MRT2, ele também é chamado de FIC, mas... Ele é um FIC, eu vou explicar o que ele faz. Né? Então, manda ver. Ele tem Ele é um FIC e ele compra basicamente cotas de FDICs. E embaixo dele tem inclusive um outro FDIC Master também, que a gente usa ele para comprar algumas oportunidades pontuais de direitos creditórios e alguns papéis ilíquidos, CCBs, debêntures de companhias de capital fechado. Então é esse o propósito desse... Entendi. Então eu vejo que eu estou abrindo aqui. O Algmi, por exemplo, aloca no Zonda, FDIC LP. Isso, é isso aí. O Zonda é esse FDIC que é gerido pela gente também, que tem uma sorte de ativos ali, mas ativos essencialmente companhias de capital fechado, CCBs e alguns direitos creditórios, algumas oportunidades de receber. Entendi. O que é esse? E também ele aplica mas é numa proporção muito menor, que é o SAV Nexus, não é isso, FDIC? Esse é um FDIC que, na verdade, a gente é cogestor desse FDIC, né? A gestora é uma outra casa, que é a Solis, que é uma casa que também faz só crédito privado, mas focado em FDICs. Esse fundo é um fundo focado em investimento de créditos de PME e é originado pela Nexus. É o multisacado, multicedência ou não tem nada a ver com isso? São créditos para pequenas empresas mesmo. Entendi. E quando, por exemplo, vamos supor que o investidor queira montar uma carteira de crédito privado. Tá. Ele tem algum fundo de vocês que já faz um balanceamento entre o que é mais arriscado ou menos arriscado, ou seja, o próprio fundo faz o balanceamento, ou é o investidor que tem que comprar cotas de um fundo A da Algmi, cotas do fundo B da Algmi para montar o portfólio com isso que ele quer? O fundo que tem o portfólio mais equilibrado entre ativos líquidos e ilíquidos é o 90, tá? É o fundo que tem ali, a gente vai balanceando o percentual de ativos líquidos de acordo com o preço de mercado e de líquidos também. A gente vai fazendo esse balanço. Então ele tem normalmente 40, 60 entre ativos líquidos, né? Então pode ser 40 num determinado momento, pode ser 60 e idem também para os ativos ilíquidos. E carrega aí de 10% a 20% de caixa para aproveitar a oportunidade. Ele é um fundo, o 90 quer dizer que ele é um D90? Ele não é exatamente D90, tá? É um fundo, ele não é aberto em plataforma, tá? É um fundo que só tem dinheiro de investidor institucional. A Algmi nasceu nesse fundo, até o CID que deu, foi da minha ex-casa, que cidou lá, nasceu com esse fundo. E ele é um fundo que o resgate dele é no último dia útil do mês e ele paga 89 dias corridos depois. Entendi. Por isso que é D90, Algmi 90. Tá? Entendi. E você consegue explicar para quem está nos assistindo por que um fundo teria que ser 90 e se alguém falar o seguinte, mas por que não é D0 ou não é D1, D2, D3? Assim, que isso não é vontade do gestor, isso depende da carteira do fundo. Tá. Acho que só um complemento aí, o 90 ele tem um espelho, tá? É a mesma carteira que o Algmi 180, tá? Você pegar aí no Com Dinheiro é exatamente o mesmo portfólio. Tô vendo, o Algmi 180. Isso, esse 346 milhões, 1.942 cotistas. Isso, esse é colocado, ele tem mais cotista que o 90, inclusive. E ele é distribuído em plataforma, tá? Tá, e também tem o Advisor, eu vi aqui que tem, Advisor é XP, para XP, certo? XP é o 45. É a maneira de você organizar o passivo. Sim. Então você criou um fundo para receber as alocações. Como o Algmi 90 é um fundo que tem uma estrutura de gate, ele tem essa estrutura de resgate no último dia do mês, ele tem ele paga até 90 dias, limitado a 12,5% do patrimônio líquido. Em plataforma você não consegue emplacar uma estrutura dessa, né? Então as plataformas pediram para a gente fazer um espelho do 90 e aí quando a gente definiu fazer um D180 porque
compensar a estrutura de gate, né? E também não prejudicar os investidores do 90 ali, eles terem no outro lado, pô, eu tenho o gate e tem um cara que sai antes que eu, né? Então a gente montou uma estrutura de um fundo com passivo mais longo. Entendi. Então, mas basicamente a carteira seria a mesma. É a mesma. Só que é mais fácil. E é a vantagem do Master Feeder, né? A gente consegue fazer isso. Se não fosse Master Feeder, a gente não conseguiria fazer. Entendi. E porque se você fala para o camarada, você sai em D90, mas você só pode resgatar, vai fazer uma conversão a partir do último dia do mês, fica muito complicado. Então fala o seguinte, é 180 e Exato. Não importa o dia que você pediu. 180 dias do dia que você aplica. Entendi. Do dia que você pede o resgate. Mas ainda assim, como é que você explicaria para um investidor falar assim, por que eu vou comprar um fundo que cotiza a venda em 180? Porque você tem o outro ali que é em D2. Aí está comparando banana com laranja, não é isso? Não. Eu acho que aqui eu vou, sem nenhuma, né, eu não acho uma super boa prática, até eu tenho amigos que tocam fundo D0, eles vão ficar bravos, eles sabem que eu penso assim também, ter fundo que tem uma proporção ali superior a 20% em crédito privado, sem fundo D0 ou D1, tá? Inclusive, acho que entrega mais risco isso para o investidor. Só que o investidor não enxerga, né? Ele não sabe. Então, ele consegue ver a carteira do fundo fácil, né? Dá para pegar lá na CVM, às vezes ficar fechado ali por 90 dias, ele compõe, esse cara tem crédito privado, né? Que se não tiver só título público ou fundo de liquidez, né? O fundo soberano tem crédito privado. Então, o que acontece? Vamos pegar agora, a gente em janeiro ali teve um evento lá de Americanas, né? E aí gera uma insegurança, gera um movimento ali de resgate nos fundos, né? Então, o que acontece, o gestor, ele tem lá títulos públicos e tem papel de crédito privado. Não necessariamente ele vai conseguir vender os papéis de crédito privado com a mesma rapidez que ele vai vender o que ele vende os títulos públicos, tá? Lógico que um fundo D0 ou D1 tem papéis muito líquidos, papéis de crédito privado muito líquidos, e tem papéis que são menos líquidos. O que acontece, o investidor que não tem lá o gatilho rápido e resgata rápido, vira uma corrida de quem resgata mais rápido. Pode ficar numa posição mais ilíquida, pode sofrer com marcação a mercado desses papéis numa posição mais concentrada do que deveria. Então, idealmente, eu entendo que os fundos com crédito privado, né, deveriam ter liquidez, é difícil estabelecer um número, né, 15, 30 dias, o nosso mais líquido é 45 dias. Entendi. Pessoal, esse ponto que o Marcelo está trazendo aqui é muito importante, porque muitas vezes você está posicionado, vocês querem um fundo de crédito privado e vai escolher o que liquida a venda em D0, D1, D2. Só que no momento de estresse, esse fundo, ele vai receber um monte de saque. E não vai dar tempo do gestor vender os ativos com a qualidade da venda que seria possível se o fundo fosse D30, D40, D180. Então é uma vantagem que o tiro pode sair pela culatra e o investidor se machucar feio. Os ativos de crédito privado, né? O pessoal tem uma crença no Brasil de que é renda fixa, né? A gente já está aprendendo, acho que o investidor está aprendendo isso, né? Que renda fixa no Brasil não é tão fixa. Então, o que acontece? Os papéis de crédito privado no Brasil ele tem menos volatilidade do que você pegar um bond, por exemplo, porque eles não são pré-fixados, né? Eles têm só o spread pré-fixado. IPCA mais 5 pode virar IPCA mais 6, IPCA mais 7, ele não é 100% pré. No caso de IPCA ainda é mais, a proporção ali pré-fixada é maior do que a posição num papel em DI+, que são normalmente o benchmark da maior parte dos fundos de crédito privado, são sempre em CDI. Né? Então, o spread é prefixado, mas a maior parte do retorno é indexado ao CDI. Então, você tem uma pequena proporção ali que varia. Né? Ainda assim, né, no pós-evento Americanas, eu vou aqui, não tenho um número super preciso, mas em coisa de uma semana a gente teve uma abertura de 50 bases aí nos papéis de crédito mais líquidos. Empresas de muito boa qualidade, uma Sabesp, por exemplo, subiu, sei lá, de 1,40 para 1,90 em uma semana. Não teve nada a ver com ela. Não, nada. Simplesmente foi isso, movimento de venda. Bom, o cara que tem caixa lá do outro lado não precisa pagar resgate. No nosso caso, por exemplo, você olhava ali, tem gente já
precisando bater papel aí, porque está tomando resgate, né? Você já põe o preço mais em cima, né? E aí, vamos supor, o papel tem lá uma duration de 2, 3 anos, né? Subiu 50 bases, vai perder de 1 a 1,5%, né? Ah, não é uma perda da magnitude de bolsa, mas é uma perda. E os gestores de fundos de crédito diferentes dos de bolsa são muito, muito mais diversificados, né? Então, tudo bem, é 1% do fundo, só que esse movimento acontece, aí o administrador é obrigado a marcar a carteira inteira. Não faz sentido a Sabesp, que é um crédito de super boa qualidade, abrir o spread ou mesmo outra empresa de super boa qualidade, o spread não abrir também, né? Porque não, é um movimento de mercado, não houve deterioração no crédito da Sabesp, que nem muito bem você falou. Muito bem. E eu tenho outra pergunta aqui para fazer, que pode ser assim, cabeluda, se tiver algum gestor de ações assistindo a gente e vai assistir depois. Fala uma coisa, CDI a 13,75. Você vai comprar crédito privado que pode dar o 13 mais, sei lá, 1, 2, 3 acima do CDI. Colocar no fundo de ações para quê? Se você não quiser responder, não responda. Mas, pô, 13,75, mais spread de 1, 2, 3, o cara vai para ações? Não vou ficar aqui, né? Eu acho que o investidor que está mirando o longo prazo tem que ter posição em todas as classes de ativos. Naturalmente, todas as classes não, isso aí não é inteligente, né? O ideal ao menos que você domine toda a técnica de construir um portfólio modelo, né? Querer estudar Markovics, enfim, e dominar esse arcabouço total, que envolve ali estudos de cenários, um pouco ali de estatística, enfim, para construir. O ideal é que você construa um portfólio modelo adequado ao risco que você aguenta desse portfólio, né? Então, acho que mesmo hoje, com a Selic a 13, aí vai depender muito do apetite a risco do investidor, né? Cabe bolsa. Agora, ele tem que efetivamente saber que percentual ele está a fim de tomar, né? Montar esses cenários, entender que nível de retorno ele está esperando. Ele tem que estar preparado para ter um ano, eventualmente, até de retorno negativo, né? Então, eu não acho que sendo aqui super intelectualmente honesto, né? Lógico que do meu lado aqui fala, não, põe o dinheiro tudo em crédito privado, né? Eu acho que não. Eu acho que um investidor racional, né? E naturalmente tem que acompanhar o apetite a risco dele, né? Esse portfólio, mas sim ter acessar outras classes de ativos é extremamente pertinente e isso sempre cabeça de longo prazo. Um portfólio modelo bem construído é retorno de 5 anos. Não adianta querer, esse ano foi mal, né? Ou esse mês foi mal. Não adianta. Se vai olhar a cota todo dia, aí nem crédito privado é melhor. Eu colocaria, compra LFT, e ainda um CDB de um banco de primeira linha, né? Ou quer, sei lá, um pouquinho mais de pimenta, compra um CDB de um banco ali no limite da FGC, não vai variar isso, não vai variar, enfim, acho que é a melhor alternativa para quem não quero volatilidade. O fato é que é estranho, né? Você tem um CDB de um banco, sei lá, com PL de 500 milhões de reais, tem um balanço nem tão fraco, e o mercado todo mudar e teu ativo não mudar de preço, né? Sei lá, esse cara está pagando menos que a Petrobras, está pagando menos que a Sabesp, está pagando menos que a Localiza, né? Então é estranho, só isso. Ele tá meio que se enganando, mas o CDB dentro do fundo é marcado a mercado, né? CDB dentro do fundo é marcado a mercado. Então, a gente não tem CDB na carteira lá, mas sim é marcado a mercado. Entendi. E aí ele vai sofrer esses solavancos. Dentro do fundo, sim. Então uma pessoa física, por exemplo, vamos supor que eu seja uma pessoa física, lá tem 100 mil reais. Comprar o CDB seria muito melhor do que ter um fundo que tem com 100% da carteira em CDB. E os dois, lógico, na emissão, a mesma coisa. Tem dúvida. Eu acho que pode ser uma questão ali de, o fundo tem uma vantagem que é mais diversificado, né? Mas, você tem um fundo lá que compra CDB do Itaú, do Bradesco, do Banco do Brasil, da Caixa, né? E do Santander, né? Então, são 5 maiores bancos do Brasil. 2 deles um é totalmente integrado no Tesouro, o outro é controlado pelo governo, né? Os outros 3 são grandes demais para quebrar, né? Não,
acho que o governo não vai deixar quebrar, né? Então, é aquela história, o acionista pode perder dinheiro, um cara que tenha lá uma LF Tier 1 lá pode perder dinheiro, mas fora isso, ninguém mais vai quebrar, acho que não vai deixar quebrar. Então, poxa, pra quê, né? Pagar. Agora, a vantagem no fundo de crédito, vou começar a alocar debênture na física. Primeiro, você não vai conseguir acessar no preço que a gente acessa, né? Primeira coisa, porque vai passar por uma corretora e a pessoa física, o skimming que eles dão lá na taxa é outro, né? Então a gente compra papel com preços bem melhores e que normalmente compensam a taxa de gestão. Segunda coisa é que ele não vai conseguir acessar um portfólio diversificado que nem a gente tem. A gente tem mais de 200 investimentos, né? Então a gente perdeu lá dinheiro com Americanas. O fundo teve um drawdown, mas é diferente, eu sei que tem gente que tinha lá um CRID natural da terra lá, CRAD natural, eu não lembro se era CRI ou CRI, acho que era CRID, acho que era um CRAD natural da terra, 5% do patrimônio dele lá, 8% do patrimônio dele, né? Então, é difícil ele conseguir ter um patrimônio, um PL tão diversificado como o de um fundo de crédito que é bem tocado, tá? O pessoal que está me pedindo o primeiro intervalo, pessoal, vamos fazer o intervalo e daqui a pouco a gente volta conversando com Marcelo Urbano, sócio fundador da Algmi, especialista em crédito privado. Até daqui a pouco. Depois eu quero perguntar... As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Fala, meu povo, beleza? Estão abertas as inscrições para o meu curso de opções. Você estará ao meu lado durante 6-7 horas ao vivo, aonde você irá aprender desde o básico dos principais conceitos de opções até o modo de você fazer proteção da sua carteira contra incerteza, se vale a pena fazer o tempo todo, se não vale, como essa proteção deve ser feita e também para você especular, tanto na alta como na baixa das ações. Inscreva-se agora e você ainda vai garantir 2 bônus. O primeiro bônus, a carteira recomendada de opções de Marco Saravalli, e o segundo bônus, a carteira de financiamento também de opções com Marco Saravalli. Te espero lá. Pessoal, estamos aqui de volta no programa Você com Dinheiro aqui na BMC News. É uma tradição aqui na BMC, já há alguns meses o programa do Com Dinheiro aqui na BMC. E hoje eu tenho a honra, a satisfação de receber um dos maiores especialistas de crédito privado do Brasil, disparado, Algmi, com a presença do Marcelo Urbano. Marcelo, eu estava perguntando para você aqui no intervalo, queria que você pudesse compartilhar com os nossos espectadores. Quando você compra uma debênture ou um título de crédito privado, a ideia é levar esse cara a vencimento, esse título a vencimento, ou quando dá uma amassadinha ou uma abertura, uma diminuída, você faz o movimento de compra ou de venda?
Tá? O jeito que a gente mais gosta de investir é quando a gente enxerga no fundamento, porque tem duas coisas que podem fazer a compressão do spread, tá? Então, assim, respondendo a tua pergunta, né? No nosso portfólio líquido é sempre esperada a compressão de spread, né? No portfólio líquido, nem sempre a gente consegue realizar isso, tá? Mas tem duas formas de você conseguir essa compressão de spread. Primeiro, você conseguir enxergar antes que os outros que aquela empresa está bem precificada e o mercado está precificando mal essa empresa e que em algum momento o mercado vai precificar melhor esse cara e aí você está comprando, sei lá, a 400 bases de spread e esse spread vai comprimir para 300, 250 e dependendo da duration do papel você tem um ganho muito maior do que o cupom original do papel, que são os 400 bases, né? Então você enxergou antes que o mercado um fundamento, que aquela empresa, no fundamento dela, ela precisa pagar, ela pode pagar menos taxa do que ela está precificada. E é um jeito, principalmente em momentos que nem agora, começam a aparecer muitas oportunidades desse tipo, né? Que o mercado está um pouco mais nervoso. E a outra tem simplesmente por fluxo, né? Pelo técnico do mercado, que é um movimento mais de beta, né? De correlação com o mercado todo, que nem aconteceu bastante ano passado, as gestoras todas captando muito mais dinheiro disponível, mais comprador, e os spreads todos vão fechando ali de maneira meio, não necessariamente igual, mas quase tudo que você compra o spread comprime, tá? Já nos papéis ilíquidos, é um pouco diferente a dinâmica, né? A gente normalmente compra pensando em levar vencimento, mas a gente gosta de investir em teses, por exemplo, que tem algum risco adicional que depois de um tempo esse risco vai embora. Então, por exemplo, investir num ativo de energia que ele precisa desenvolver o ativo. O ativo ele já tem ali tudo contratado, ele já tem o local onde ele vai botar o ativo, já tem aprovação para conseguir fazer aquele ativo, mas ele precisa construir aquilo lá. Enquanto ele não construir, não tiver conectado, ele não vai gerar receita. Então a gente toma esse risco, naturalmente tem processo para fazer isso. E uma vez tomado esse risco e esse ativo gerando receita, é energia, ele está colocando energia na rede, né? O risco cai demais daquele negócio. E aí sim, a gente tem movimentos para gerar liquidez, isso via corretoras que daí vendem para pessoa física esses papéis. E me fala uma coisa, nesse caso, nesse exemplo, você faria uma distinção entre a empresa que é totalmente greenfield ou a empresa já tem operação e está desenvolvendo um projeto novo? Dá para Não, sempre são empresas que já têm experiência em desenvolver projetos, né? Precisa ver a qualidade do EPC, que tipo de equipamento ele está usando, se ele tem lá todas as autorizações necessárias, por exemplo, os projetos de geração distribuída, né? Que teve agora por conta do incentivo ali, tem data para acabar, uma demanda enorme por financiamento disso. E tem muita gente que nunca fez um parque na vida, né? Então não dá para você tomar um risco greenfield do cara. Agora, tem gente que nunca fez um parque de GD, mas já construiu outros ativos de energia, ou já fazia o EPC. Então, você precisa ver qual o risco que você está tomando nesse completion físico, que a gente chama, né? Ver se ele é factível de ser corrido e se você tem garantia suficiente também para cobrir isso. Entendi. E você prefere, nos projetos de energia, talvez não seja uma questão de preferência, seja uma questão de peso na alocação, geração, distribuição ou transmissão? Vamos lá, o mais seguro é de longe transmissão, né? Eu brinco que o dia que eu ficar muito rico eu vou ter uma linha de transmissão, né? Porque é renda pro resto da vida. A linha de transmissão é coletada na nossa tarifa de energia lá, é taxa de uso do sistema, né? Tem a taxa de uso do sistema de distribuição. Essa e aí inclui, inclusive, parte disso daí é para pagar as transmissoras. E a ONS estima as arrecadações de TUSD, né? Quanto vai ser destinado lá para as transmissoras. Então, e as geradoras pagam também. E a TUSD, né? A distribuidora não sofre por inadimplência que a distribuidora sofre.
Não, então, mas a ONS já põe isso tudo na conta, né? Já tem a inadimplência da distribuidora já põe, pode acontecer aumentar a tua TUSD, tá? Então, tem um processo para coletar isso, né? E remunerar as linhas de transição todas. Então, uma vez que ela está concluída, ela tem uma receita anual permitida lá, que se chama RAP, e é corrigida a IPCA. Tem tem um fluxo de correções disso, hoje a cada 5 anos, antigamente depois de 15 anos caiu pela metade, já teve toda a sorte de processo para correção disso. E mesmo que ele fique indisponível, o máximo de haircut que ele tem na receita dele é 15%. Ele tem um custo de operação daquilo baixíssimo. Então, a margem EBITDA daí desses caras, normalmente 85%, 90%. Então, mas o retorno não é tão alto, porque como é um projeto de baixo risco, né, o risco de construção é razoável, porque envolve ali questões fundiárias, desapropriação. Já aconteceu, já vi linha de transmissão que achou um parque arqueológico no caminho, teve que mudar o traçado. Então na construção tem um pouco mais de risco, mas uma vez operando de longe a mais confortável. Distribuidoras, as geradoras também tem menos risco, mas tem mais risco. Tem o ciclo hídrico, por exemplo. No caso tem o ciclo hídrico, desde a MP579 lá foi criado, entrou um bode novo ali, que é a questão das distribuidoras que estão no MRE, né? Que é a questão ali quando o sistema todo está abaixo da garantia física, então eles têm que contribuir com energia ali no preço spot no mercado, e quando isso acontece, o preço spot sobe demais, que eles conseguem, existe um seguro que eles podem contratar com a própria Enel, e tem também mecanismos de proteção, ele pode fazer hedge desse risco, tudo, então dá para eles se protegerem bem. As eólicas também têm risco, né, mas também reduzido, né? O que a gente aprendeu, sistema eólico no Brasil é realmente recente, né? Acho que não foi 2 anos atrás, né? Tiveram 2 anos de ventos horríveis, acho que foi ano passado e retrasado, 2 anos de ventos horríveis, então elas geraram abaixo do que era esperado lá delas. Já as distribuidoras não, elas têm lá uma infraestrutura instalada que elas têm que dar manutenção, elas são coletadoras de todos os encargos do sistema, elas coletam tudo, tiram a remuneração dela e o restante elas têm que devolver para o sistema. Tem menos margem, mas também é um monopólio, né? E por ser um monopólio, deveria ser um negócio de baixo risco também. Explica o que são perdas não técnicas para o pessoal que está ouvindo. Essencialmente roubo de energia, tá? Tem outras perdas não técnicas, mas essencialmente são perdas que não são decorrentes de falhas técnicas da distribuidora, né? Você está falando da Light, provavelmente, naturalmente, né? Mas são perdas decorrentes que não são falhas, mas na Light é essencialmente roubo de energia, tá? Entendi. Como que... Você já comprou debênture da Light alguma vez na vida? Já, eu era debenturista da Light, mas vendi rápido. Foi antes de dar o problema. Você foi antes de dar o problema? O que aconteceu? Quando deu o pau em Americanas, eu falei, o mercado vai dar uma azedada. E a gente pegou todo mundo que a gente tinha na carteira, que a gente identificou que tinha um risco maior de rolagem e que estavam num setor ali que pudesse ter uma aversão maior, e a gente vendeu rápido, então a gente fugiu dessa daí, tá? Entendi. E a pessoa física, imagina, tenta montar uma carteira de debêntures, achar legal pra caramba, não quer pagar taxa de administração, só que ela também não consegue diversificar tanto porque o bolso é curto, e aí, colocou dinheiro na debênture da Light. Até a debênture, a Light tem debênture de infraestrutura, né? Incentivado, não, eu também não vou pagar incentivado. Tem debênture incentivada de infraestrutura. Eu acho que é 2 bi, é um volume relevante. Eu não vou lembrar de cabeça agora, mas é um volume relevante. Entendi. Então, a pessoa física que tenta entrar em crédito privado sozinha, é bom que ela saiba diversificar. E se ela não diversificar e o ativo der problema, essa pessoa física está frita. Sim. Vai perder dinheiro, e o pior de tudo, ele tem pouca capacidade, ele vai depender da ação do agente fiduciário lá, e principalmente dos investidores institucionais, que são os que têm capacidade de se movimentar para ter a melhor prática para recuperar esse papel, né? Então,
você está perfeito. Ele provavelmente, a Light vai reestruturar a dívida dela, não sei em que termos, tá? Ela está já, essas conversas começaram com os credores hoje, né? Eu sei porque eu tenho um amigo que é debenturista e me contou. Esse amigo, né? É fundo? É gestor. E ele está chateado? Tá, né? Mas é do jogo, acho que é isso. A vantagem, assim, de um fundo é que ele nunca vai ter uma posição grande. Um bom gestor de crédito nunca vai ter uma posição relevante. Eu tenho uma conta de padaria que eu faço ali, que eu brinco, né? Pô, se eu tenho um carrego na minha carteira, hoje o Algmin 90 que você citou está com um carrego de uns 4,30 acima do CDI, né? Isso bruto de custos, né? Eu não posso ter mais que 3%, 2% no único ativo, né? Hoje a concentração é menor que isso, nossa maior exposição é 2%, tá? E é uma linha de transmissão, por sinal. Então, a gente uma pessoa física não consegue fazer isso, né? Então, o gestor que perdeu o Light deve ter perdido 0,8% do portfólio dele, 0,5%, ainda mais com a Selic alta, ajuda a recuperar. Ajuda a recuperar. O pessoal está me pedindo aqui para mais um intervalo. A minha próxima pergunta, você já ir pensando, mas não responda agora não. Eu quero saber se a Algmin tem um fundo só para colocar o dinheiro dos sócios. Você tem um fundo só para o dinheiro dos sócios. Ele achou aí. Você tem um fundo para o sócio e outro fundo para a galera. Vamos fazer um intervalo, depois a gente continua. Somos pioneiros na oferta de derivativos de balcão, com mais de 20 anos de know-how e uma vasta experiência de atendimento de clientes em mais de 140 países. Temos o orgulho de oferecer uma infraestrutura de negociação de última geração para que os nossos clientes tenham a melhor experiência de negociação possível. Fala pessoal, aqui quem fala é Marcos Saravalho, sou estrategista-chefe de investimentos aqui da Sarinvest e eu te convido para você ver e ouvir o nosso SaraCast, nosso podcast semanal, onde eu trago grandes nomes do mercado, gestores, profissionais, empreendedores aqui para bater um papo super descontraído sobre grandes oportunidades de investimentos, beleza? Toda quarta-feira aqui na BMC News, beleza? Te espero lá, até mais, tchau! Pessoal, estamos aqui conversando com Marcelo Urbano, sócio fundador da Algmin, especialista em crédito privado. Eu fiz uma pergunta cabeluda aqui para o Marcelo. Queria saber se a Algmin tem um fundo só para os sócios da empresa e outros fundos para os cotistas finais. A gente tem dois fundos. Um fundo chamado Algmin Highlander, é um fundo fechado. Fechado quer dizer não tem liquidez. Para ter liquidez ele tem que vender para outro sócio, né? Não tem outra alternativa para ele. É condomínio fechado. É um condomínio fechado. Tá. É um condomínio fechado. Então, para ter liquidez ele tem que ser vendido para outro sócio. Que a gente faz o seguinte: uma vez por ano, a gente logo depois que entra os bônus e os dividendos, a gente vê quem quer vender, né? Aí, enfim, a gente compra, lógico que a gente compra na curva. E aí, se alguém precisar de liquidez mais do que tem de capital disponível, pode fazer uma cisão lá do fundo da parte dele e sair. Mas então o Algmin Highlander ele compra o portfólio do Algmin 90, né? Só que ele não tem taxa de administração. Tem a taxa de administração super baixinha que o administrador cobra da gente lá um custo simbólico porque é pra gente, tá? Então essa é o primeiro fundo.
E tem na nossa política de investimento desse fundo, o que a gente compra lá tem que ser coisa que investidor compra, né? E naturalmente o cuidado que a gente tomou é de comprar os fundos master, porque daí a gente nem transacionar papel, nada disso, é sempre fair trading total, tanto que ele tomou drawdown de Americanas, que nem todos os fundos tomaram. Então, todos não. A gente tinha os fundos para investidores mais sofisticados, não tinham Americanas, tá? Os fundos, você vê, era muito high grade para pôr nesses fundos. E a gente tem um outro fundo que a gente montou agora, que é um fundo de infraestrutura, que é para aproveitar. A gente acha que os papéis de infraestrutura estão com preços super bons, né? Teve o evento de marcação a mercado ali para pessoa física agora, rolou venda de papel. A regra da Ambima. E além de tudo, com a B no patamar que está ali, os yields estão muito bons dos papéis. Então eu falei, eu vou fazer aqui dentro de casa, né? Em vez de botar numa outra casa, a gente sabe escolher papel, tudo. Então, mas esse é basicamente dinheiro meu. Tem mais um sócio que botou dinheiro. Entendi. Isso significa que esse Highlander é muito mais usado por um programa também de bonificação para os funcionários, e o cara mostra comprometimento deixando o dinheiro lá. Funcionário não é obrigado a pôr dinheiro lá, mas se quiser põe, tá? A única coisa é que a gente dá liquidez só uma vez por ano e também limitado ao capital que os sócios têm disponível para fazer isso, né? Mas tem vários, tanto se falou que tem 16 cotistas, nós somos 8 sócios, então nem sabia, que estou até feliz de saber que tem tanto funcionário assim, que quase todos os funcionários têm dinheiro lá. E a segunda coisa os sócios, sim, os sócios de gestão, todos eles são obrigados a botar uma parte importante do bônus lá dentro. Eu toco a área de gestão, também tenho que pôr. Isso assim é elemento de longo prazo, porque como a gente ganha performance fee, crédito, o fato dele ter performado naquele ano não quer dizer que você vai receber, né? Então é um alinhamento que a gente pega para o cara ficar alinhado ali em cuidar da carteira que está no portfólio dele. O time de gestão, cada um tem um book deles, tem que cuidar do book, eu cuido de todo mundo, né? E aí todos os sócios também, isso não só o time de gestão, e os outros sócios são obrigados a pôr um pedaço dos dividendos dele lá também, mas é menor a proporção. Dá para dizer que numa gestora a taxa de administração paga as contas e aí a festa mesmo na taxa de performance, ou não é bem assim? Nosso caso não, tá? Nosso caso a performance é uma receita importante, mais ou menos, vai variar com o ano. 2021 foi muito bom, né? Então foi uns 45% da receita. O ano passado foi uns 35%. Esse ano talvez a gente tenha bem pouca taxa de performance, porque teve evento de Americanas, tem fundo abaixo da linha d'água, e os fundos para investidores profissionais, esses sim devem pagar performance até o final do ano, né? Então, nosso caso vai 2/3, 1/3. E como que é o passivo da Algmi em relação à pessoa física e institucional? E quando você for falar de pessoa física, como que vocês são mordidos pelos grandes distribuidores? A gente paga, a gente paga menos rebate que a média da indústria, tá? Dos nossos 3 bi, 700 milhões são pessoa física, o restante são investidores institucionais. Ali family office, até por ser minha origem, né? Então é de family office, assets. E mesmo a gente tem fundo para investidor, para fundo de pensão, de previdência aberta, mas esses fundos são sempre alocados via assets, que tem institucionais como clientes ou pessoas físicas, aí eles têm lá um feeder de previdência, eles alocam no nosso fundo. Mas a gente tem dos 3 bi, 700 milhões plataforma. Tá, ou seja, desses 3 bi, você vai ter que ficar pagando o rebate mesmo em cima dos 700 milhões. O Family Office a gente paga também, mas a diferença é que o Family Office, a prática usual é reverter para o cliente, né, o rebate. Para o Family Office a gente paga também. O único fundo nosso que não paga mais rebate é o 90. Entendi. Os outros fundos pagam rebate. E me fala uma coisa, quais são os grandes desafios para 2023 para o crédito privado e para a Algmi? Eu acho que o desafio é a gente botar as cotas, né, voltar para rodar acima do CDI. Eu acho que o 45 esse mês já deve rodar perto do CDI ou no CDI, deve rodar acima, deve fechar o mês acima do CDI, estava até ontem 105 do CDI.
O 90 e o 180 devem rodar perto do CDI. Os fundos para investidores profissionais estão um pouquinho abaixo do CDI, né? Vão rodar um pouco, mas acho que o mês que vem a gente já vai começar a ter um mês bacana. Tá até falando um amigo meu, mas é amigo, foi colega de faculdade, publicitário também. Ele é diretor de marketing de uma empresa agora. Estava num banco, era diretor de marketing de um banco, e agora está indo para uma empresa. Estava feliz aí que o banco dele, um banco suíço, sabe? Sei. Ele conseguiu sair antes do evento lá. E ele estava até perguntando, e aí, bom, eu falei, poxa, a gente vai ter, acho, bons trimestres, bons meses agora, porque os carregos das carteiras estão muito bons, né? O que só me preocupa ainda é um evento, um Black Swan, à la Americanas, né? Porque os outros casos de reestruturação não eram tão assim, não assustaram tanto, porque eram casos de companhias que já tinham problemas, né? Já tinham algum problema lá. A Light tem uma concessão, tem uma questão que não tem uma concessão BCN 26, tem um problema ali de perdas técnicas elevadas, dificuldade de gerar caixa, e os outros casos também já vinham carregando problemas, né? E Americanas não. Americanas, ela tinha queimado caixa nos últimos meses, longe de ser um balanço de uma companhia que fosse quebrar, né? Então, o que preocupa é mais ter um outro corpo não óbvio boiando, assim, um corpo óbvio boiando, né? Um corpo não óbvio de boiar, né? Que pode sim gerar um susto. No 2 aí no mercado seria péssimo. Então acho que é isso, acho que os juros cair e talvez essa agenda ali que tem pouca informação ainda, né? Mas já dá uma sinalização, tem uma agenda para 24 de construir, de começar a ter superávit, pode ajudar na queda de juros. É ruim, tá? Para as empresas terem um custo de dívida tão alto, né? Uma empresa que paga pouca taxa vai pagar aí 17, 18, quantos business tem um ROIC lá melhor que 20% para conseguir pagar? Tem. E não existem, tem vários. É difícil. Mas se você botar numa curva normal... Não tá no varejo. Não, varejo não. Varejo 10%, 8%, 12%, né? Então é bem abaixo. Então, tem ROIC suficiente para pagar ali um custo de capital, um custo de dívida desse, né? Então, acho que é isso. É bom que se tiver um movimento de queda de juros ali, acho que é bom. Mas... isso para vocês, na hora que vocês fazem as alocações e compra de papéis, vocês estão preocupados se isso interfere muito se o juro vai cair em agosto ou em abril? Não interfere. Não interfere porque a gente gosta de olhar margem, geração de caixa operacional. Então a gente sempre trabalha, a gente usa as curvas futuras, né, que pode ser um trap. Então teve investimentos que a gente se ferrou lá, perdão da palavra, que a gente se deu mal em janeiro 21, se a curva futura era 7%, 8%, a gente põe um prêmio em cima, mas ainda assim ficou muito longe do que aconteceu. Mas a gente sempre pega as projeções de curva e modela em cima disso. Entendi. Eu estou olhando aqui o passivo aqui do Algmi High Yield Master, né? Então estou vendo aqui que o Julius Baer, que é da antiga GPS, aloca 170 milhões neste Algmi Master. Não. Não? Algmi Master não. Deixa eu... Acho que você está olhando a quebra para baixo. Eu já estou olhando, deixa eu explicar melhor isso aqui. O Julius Baer Family Office, os fundos dele alocam no Algmi 180, no Algmi 90, Algmi Highlander, Algmi 45. E já fazendo a proporção final, é como se o Julius Baer Family Office alocasse 169 milhões no Algmi High Yield. No Highlander também não, hein? No Highlander não. Por exemplo, XP Allocation, 25 milhões como alocação final no Algmi High Yield. Tá. É melhor, do seu ponto de vista de passivo, a pessoa física ou institucional? Puxa, eu vou te falar que está sendo uma surpresa agradável o passivo de pessoa física aqui com essa crise de Americanas. Tá muito mais confortável, eu fiquei mais preocupado. Porque quando a gente estava no Covid, quando rolou o Covid, a gente tinha 800 milhões sobre gestão, que a casa é nova, né? Então, e o passivo de pessoa física naquela ocasião foi comportado, mas era pouco, muito pouco dinheiro. E dessa vez já era 700 milhões. A gente sempre segurou muito, propositadamente a gente paga pouco rebate, né? A gente sempre segurou muito,
E eu fiquei preocupado, mas se comportou muito bem, tá? Se comportou muito bem, eu fiquei bem surpreso. E o passivo institucional tem uma vantagem que eles têm, a sensação que você tem é que você sabe bem melhor o que eles estão, eles sabem o que estão comprando, e isso tem um valor muito grande, tem a mão mais forte, segura mais os clientes. Mas hoje, sendo super franco, a gente gosta muito de ser uma casa com muito mais passivo de institucional, né? Isso traz um valor para a companhia, mas sendo muito franco, a gente, passivo de pessoa física se comportou muito bem, tá? Tá bom. Pessoal, quando ele fala é porque o fundo ele é um condomínio, ele investe nos ativos finais ou em outros fundos. Mas de quem ele capta, o jargão que se usa é como que é o perfil desse passivo. Para quem a gente deve. É para quem você deve, né? Porque o fundo deve dinheiro para o investidor. Qual é o tipo de cotista? Se é uma pessoa física, se é um fundo de pensão, se é um family office. Por exemplo, eu estou vendo aqui, nesse caso específico, Algmi HY, que deve ser de High Yield, que é o Master, que você tem os veículos da própria Algmi, a Algmi 180, 90 e assim por diante, e mais abaixo, aí vocês têm o Family Office, por exemplo, o Julius Baer, você tem a XP... que eles devem comprar um feeder nosso. Exato, o XP Allocation, a G5, sim, que é um Family Office, a Thaler, e assim por diante. A Quadrante Investimentos, Mandato, Vitrio... alguns Vitrio é asset. Vitrio é asset, mas a Quadrante é um family office. É um family office. UBS é mais para family office, certo? Sim, eu acho que ali é o family office. Eu não tenho certeza se é asset ou family com office. certeza. É family office. Com certeza é family office. E aí, essa questão de ter o passivo mais com pessoa física ou mais com fundo de pensão, vocês conseguem captar bem de fundo de pensão ou não? Não. E se é um bom objetivo captar de fundo de pensão? Não, a gente não tem hoje nenhum esforço para acessar direto as fundações. A gente tem um fundo, você pegar e chamar algo institucional, né? O passivo deles são fundações, mas se você olhar... São sempre gestoras que tem no meio do caminho. Então vão ter gestoras que têm sim fundos destinados a fundações e eles investem num pedaço desse portfólio que eles mandam para as fundações, eles usam institucional como um crédito privado um pouquinho mais apimentado, né? Porque tem as limitações de fundação, tem que cumprir lá as restrições da 4661. Então eles usam como um veículo, mas a gente não tem nenhum esforço de acessar a fundação direto. Entendi. E hoje vocês têm mais desafio em encontrar ativo para comprar ou desafio de ter mais investidores? A gente tem um passivo muito bom, né? E voltou agora, tá voltando aos poucos, está voltando a captar. A gente ainda está com fluxo ligeiramente negativo, mas está voltando a captar. Hoje está melhor de alocar, então ativo tem, né? E a gente tem caixa também, a gente tem 550 milhões de caixa na casa, tem uns 380 de resgate agendado, né? Então tem caixa, como a gente, principalmente a carteira high yield, né? Tem PMT todo mês, tem pagamento todo mês, gera caixa, os ativos geram caixa, a gente tem muito ativo líquido que com o preço melhorando a gente vai começar a vender também. Quando você diz que está gerando caixa, não é que um ativo só gera caixa mês a mês, é que você tem um monte de ativo gigante, e aí provavelmente eles pagam semestralmente, então todo mês pinga alguma coisa. Paga todo mês. Você está com ativo que paga todo mês? É bastante ativo, paga mas todo isso mês. É mais... Vocês alocam em CRICRA ou não? Tem pouquinho, mas não, tem papéis mesmo que a gente exige pagamento de cupom principal todo mês. É uma debênture? Seria debênture? Pode ser debênture, pode ser CRI também, pode ser, enfim, tudo quanto é papel. Muito bem. Pessoal, eu conversei hoje com Marcelo Urbano, sócio fundador da Algmi, gestora especializada em crédito privado. Marcelo, últimas palavras suas. Como que o investidor acessa os produtos da Algmi? Quem estiver nos assistindo. Nossos fundos estão em quase todas as plataformas. Então, o Bruno, que foi quem falou mais com você, que é nosso sócio que toca RI, né? A gente tem contrato de distribuição com quase todas as plataformas. Então, se eu não me engano, o 45 Advisory, que é a XP, mas na XP vai ter o 180 também, e nas outras tem o 45 e o 180. Eles têm quase todas as plataformas. Muito obrigado, Marcelo. Tá bom? Pessoal, encerramos hoje o programa Você com Dinheiro aqui diretamente dos estúdios da BMC. Pessoal, um abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.